Um versículo conhecido. Espero que seja conhecido. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus, Jesus está aqui. O Senhor manda anjos a ministrarem em favor de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Vamos ler todos juntos o versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Novamente, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Diga glória a Jesus. Engrandecido seja o nosso Deus. Salmo 39, 4. Vamos abrir. Aleluias. Vamos ler juntos? Faz-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Aleluias. Efésios 5,16. Aleluias. Jesus é o Senhor. Glória a Deus. Efésios 5,16, vamos ler todos juntos? Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Remindo o tempo pode também ser traduzido da seguinte forma: aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Irmãos, o Senhor quer falar conosco. Senhor, fala que os teus servos ouvem. Livra-nos, meu Deus, de tudo que é conceito humano, e nós queremos o que é espiritual, divino, o que é do alto, em nome de Jesus. Aleluia. Diga glória a Jesus. Hoje termina um ano e começa-se outro. Foi Deus quem dividiu a vida em anos. Gênesis 1,14, antes do pecado, Deus fez os luminares no céu para dias, tempos determinados, meses e anos. Deus que dividiu a vida desta forma. Diga glória a Jesus. Eclesiastes 3, há tempo determinado para todo o propósito. Irmãos, é Deus que nos faz assim, infância, adolescência, juventude, maturidade e mais maturidade ainda. Diga glória a Jesus. Aleluias. E o Senhor quer que nós aprendamos a administrar o tempo. Repita comigo: Deus quer que eu aprenda a administrar o tempo. Uma dádiva que o Senhor dá para nós, a todos, da mesma forma é o tempo. O dia de todos nós tem 24 horas. Fala assim, viu? Alguns usam bem, outros não usam. Repita comigo: o Senhor nos dá talentos. A parábola de Mateus 25 diz ali que Jesus deu talentos aos seus servos, a todos, alguns mais, outros menos, segundo a capacidade. Nessa terra há diferença de capacidade, mas a todos Deus deu talento. Talento pode ser dom espiritual, dom natural, dom artístico, dom profissional. Diga glória a Jesus. Repita comigo: terra não é lugar de plenitude, mas sim de desenvolvimento. Tudo que o Senhor nos dá é em formato de semente, como Jesus ensinou na parábola do semeador em Mateus 13. São coisas que precisam ser desenvolvidas. Filipenses 2,12: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Terra é lugar de trabalho. Fala assim: terra é lugar de trabalho. Glorificado seja o Senhor. Os ramos têm que dar frutos, diz em João 15, e mesmo aqueles que já dão fruto, o Senhor limpa para que deem mais fruto ainda. Repita comigo: o nosso descanso não é aqui. Miqueias 2,10, não é aqui o nosso descanso. Irmãos, aqui é lugar de trabalharmos até o Senhor vir. Na parábola dos talentos, Jesus, o dono dos talentos, disse assim: trabalhai até que eu venha. Temos que trabalhar enquanto é dia, diz João capítulo 9. Irmãos, a nossa vida é dividida em tempos. Existem tempos mais produtivos e tempos menos produtivos.
A palavra do Senhor ensina no livro de Gênesis o tempo das vacas gordas e das vacas magras. José do Egito soube interpretar. Era um tempo em que a terra seria muito produtiva e um outro tempo de escassez. A vida é assim. Quando nós estamos no tempo produtivo da vida, é hora de trabalhar muito, incansavelmente. Diga glória a Jesus. É tempo de armazenar, é tempo de depositar para os anos que virão, tempos em que nós não teremos assim tanta disponibilidade. Isso vem do Senhor. Irmãos, até espiritualmente assim, existem tempos que nós temos maior disponibilidade para buscar o Senhor. Diga glória a Jesus. Não é em vão que está escrito em Eclesiastes 12:1, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Quando é jovem, quando é adolescente, quando é criança, é tempo de buscar muito ao Senhor, ler muito a palavra, de passar em vigílias, de passar em jejuns. Diga glória a Jesus. Irmãos, eu e a minha esposa passamos dias assim que não são fáceis. Nós temos 3 crianças muito pequenas e não dormimos de noite, muito trabalho fora, e atende esse, atende aquele, e é difícil. Mas irmãos, uma coisa assim me dá uma segurança, me dá um conforto. Eu me casei com 31 anos de idade e eu nunca me desviei do Senhor. Eu fui em todas as vigílias que eu quis. Eu fui em todos os retiros que eu quis, eu busquei o Senhor, eu fiz todos os jejuns. Eu podia, era solteiro, eu tinha disponibilidade. Hoje está difícil, mas hoje o Senhor me faz desfrutar coisas que eu busquei lá atrás. Diga glória a Jesus. Só que tem gente que chega nesta fase da vida, não buscou lá atrás, daí que cai. Ou passa assim um tempo de aridez horrível, porque não soube administrar o tempo, inclusive para as coisas de Deus. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Diga glória a Jesus. Irmãos, nós precisamos vencer a cultura reinante aqui no Brasil. A palavra do Senhor ensina ali na carta de Tito. Tito era um companheiro de Paulo que foi deixado na ilha de Creta para completar a obra evangelística. E Paulo disse ali para Tito que os cretenses, eles tinham assim uma horrível tradição cultural e uma horrível característica reinante do próprio lugar. Diz lá, os cretenses eram bestas ruins e ventres preguiçosos. Fazem misericórdia. Quer dizer, era um lugar horrível de pessoas de índole ruim. E no Brasil também. Irmãos, aqui no Brasil existe a apologia da ignorância. Irmãos, aqui, quanto mais ignorante e esperto, mais legal, mais bacana. Fazem misericórdia. Aqui no Brasil é o império da gambiarra. Fazem misericórdia. A pessoa não sabe fazer, mas ela dá um jeito assim e vai rodando, e ainda se acha um avião de esperteza. Fazem misericórdia. Só que isso não é de Deus. Irmãos, muitas vezes até os crentes ficam dizendo assim: ai, né? Eu conheço o servo de Deus, né? Muitas vezes eu já fiz isso. O servo de Deus que é uma bênção, né? Ele não tem estudo nenhum, não tem preparo nenhum, mas é uma bênção, Deus usa ele. Muito bem, saiba que isso é exceção. Fala assim, exceção. O Senhor usa tal irmão, porque Deus conhece ele, Deus sabe de sua capacidade, o Senhor usa. Não é o teu caso. Fala assim, não é o teu caso. Às vezes, irmãos, os crentes ficam defendendo, o fulano é analfabeto, mas sabe a Bíblia de cor. Meu amado, data vênia, com todo respeito, Deus não usou nenhum analfabeto para escrever a Bíblia. Como que eles iam escrever se eram analfabetos? Mas em misericórdia, para escrever a Bíblia, Deus usou servos letrados, gente que estudou, gente informada, gente que lia, gente que se desenvolvia. Irmãos, e Deus quer o nosso desenvolvimento. Repita comigo, o Senhor quer o nosso desenvolvimento. Irmãos, crente nas coisas de Deus. Irmãos, no Brasil tem uma característica horrível. É assim, a defesa do improviso. Quanto mais improvisado, mais bacana e mais ungido. De jeito nenhum. Fala assim, de jeito nenhum. Tem que preparar, tem que buscar, tem que se preparar. Ai, pastor, Deus dá na hora. Não é assim, também é exceção. As pessoas falam isso se baseando num versículo que Jesus disse: naquela hora não sejais solícitos de como a vez de responder, porque o Espírito Santo ministrará o que a vez de falar. Só que se você ler o contexto, Jesus estava falando num contexto de perseguição. Gente na cadeia é meio difícil de ficar lendo o livro. Naquela hora o Senhor dá unção e graça. Você não está na cadeia. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus.
Irmãos, o Senhor quer no nosso preparo, o Senhor quer no nosso desenvolvimento, o Senhor quer que nós venhamos a buscar mais. Diga glória a Jesus. O Brasil é a terra do jeitinho. Ai, pastor, sabe, me convidaram lá para pregar na hora, sim, eu estava despreparado, sim, mas na hora o Senhor deu uma sabedoria que foi uma coisa. Às vezes, se for atentar bem, você fala um monte de coisas temerárias e umas afirmações erradas, e você até achou que era uma benção. Achou que era uma benção de tanta ignorância, mas misericórdia. Não é assim, irmãos. Fala assim, não é assim. O Senhor está falando conosco. Um ano termina, outro começa. O Senhor quer que nós administremos melhor o nosso tempo para nós buscarmos mais, nos prepararmos mais. Provérbios 19:2. Ficar a alma sem conhecimento não é bom. Marcos 12:30. Amarás ao Senhor de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Lucas 2:52. Crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça perante Deus e os homens. Repita comigo, eu preciso crescer em sabedoria e conhecimento. Efésios 3, o apóstolo Paulo diz o quanto ele era conhecedor dos mistérios de Deus. Conhecedor por quê? De tanto que meditava, de tanto que lia e de tanto que estudava. Efésios 3 também fala da multiforme sabedoria de Deus que é para ser exibida pela igreja. Repita comigo, a igreja de Jesus tem que ser sábia. Jesus falou a parábola das virgens loucas e das virgens prudentes. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor quer que nós administremos melhor o nosso tempo. Perde-se muito tempo, tempo que deveria ser gasto no estudo, no preparo. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso que nós estamos falando não é só das coisas de Deus. Tudo na nossa vida do Senhor. Colossenses 3:23. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Irmãos, a palavra do Senhor também fala sobre preparo profissional. Em Êxodo 36 fala que Deus chamou por nome a Bezalel e a Oliabe, que eram artesãos, artífices, mestres em toda a obra para construir o tabernáculo de Moisés. Deus não chamou gente despreparada, gente para dar uns nó no tabernáculo. Mas assim, viu? Fazer uns nó nas cortinas, de jeito nenhum. Fala assim, de jeito nenhum. Chamou gente muito preparada. Irmãos, repita comigo, o crente profissionalmente tem que se preparar. Diga glória a Jesus. Tem que fazer curso. Pastor, mas por que nós vamos estudar se Jesus vai voltar? Faz misericórdia. E Jesus quer que você suba burro para casa, meu filho? Faz misericórdia. Pastor, mas se eu fizer um curso eu não posso vir na igreja? Meu amado, há tempo para todas as coisas. O seu curso não vai durar 30 anos. 1, 2 ou 3 no máximo. 4 quando é o curso universitário. Diga glória a Jesus. Além do que, domingo nunca vi ter aula em curso nenhum. Fala assim, viu? Salve excepcionalmente o cursinho quando tem aqueles super intensivos. De dia, não de noite. Diga glória a Jesus. Irmãos, o servo de Deus tem que se preparar. Pastor, mas eu estou lá no meu serviço. Meu chefe está me pressionando, sabe, dizendo assim que eu tenho que me aperfeiçoar. Mas sabe, pastor, eu estou deixando assim porque eu não quero me ocupar com essas coisas. Fala assim, Como que você aprendeu isso, meu filho? Se você ler o livro de Daniel, o Daniel era o melhor de todos os da corte da Babilônia. O melhor. Se você ler o livro de Gênesis, José era o melhor. Na casa de Potifar, na cadeia e no trono de Faraó. Diga glória a Jesus. E Jesus era profissional também. Fala assim, Jesus também era profissional. Diga glória a Jesus. Irmãos, às vezes tem gente na faculdade fazendo o curso assim mais melequefento do mundo. Pastor, eu não gasto muito tempo estudando porque eu quero buscar mais as coisas de Deus, sabe? E dar mau testemunho lá na escola, né? Ser o pior aluno com as piores notas, né? Isso não é buscar a Deus não, isso é um escândalo no reino de Deus. Faz misericórdia. O Daniel era o melhor aluno. Quando ele foi provado, ele foi o melhor de todos. Diga glória a Jesus. Fala assim, dura esse discurso. Diga glória a Jesus. Irmãos, ensina-nos a contar os nossos dias, diz a palavra de Deus.
Irmãos, o Senhor quer que nós nos preparemos mais. O Senhor quer que nós estudemos mais. O Senhor quer que nós nos aprofundemos mais. Diga glória a Jesus. Irmãos, na Bíblia existem os livros de Provérbios e Eclesiastes, que são livros sapienciais, livros de sabedoria, livros bíblicos que exortam a buscar a verdadeira sabedoria. O livro de Provérbios, capítulo 2, fala que para buscar a sabedoria tem que ser como um tesouro escondido, quer dizer, é com trabalho, é com diligência, é com esforço. Diga glória a Jesus. Irmãos, crente brasileiro tem mania de achar assim que nada vem por esforço, tudo assim vem, pastor, pela graça, sabe? Eu fui cantar, não ensaiei nada, chegou lá, foi uma maravilha, foi pela graça, pela misericórdia. Fazer misericórdia, tem que pedir graça para os ouvintes. Diga glória a Jesus. Não é assim, de jeito nenhum. Paulo disse assim, 1 Coríntios 15:10, pela graça de Deus eu sou o que sou, mas a graça não foi vã para comigo, porque eu me esforcei mais do que todos os outros. Diga glória a Jesus. O apóstolo Paulo tinha muita capacidade, sabedoria de Deus, tinha, adquirida no esforço, em Deus, no Senhor. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o livro de Provérbios condena o preguiçoso e elogia o diligente. Diligente é aquele esforçado, caprichoso, dedicado. Repita comigo, Deus quer que eu seja dedicado. Meu amado, no teu emprego você precisa ser o melhor para glorificar a Deus. A palavra diz assim, e vós servos, servi aos vossos senhores segundo a carne, não pela vista para agradar aos homens, mas de coração, fazendo a vontade de Deus, para assim seres adorno da doutrina de Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, Onésimo, que foi escravo de Filemon, ele foi inútil. Mas assim que ele se converteu, Paulo escreveu o livro de Filemon, que é uma carta, e Paulo se encontrou com Onésimo na cadeia, evangelizou-o, ele se converteu, e Paulo disse assim a Filemon, olha, no passado ele te foi inútil, mas agora ele vai te ser muito útil. Repita comigo, o crente não pode ser preguiçoso no serviço. Tem crente que, para vir na igreja, e para ter uns tiricuticos espirituais é ótimo, mas para o serviço é a tristeza. Fazem misericórdia. Isso não é espiritual, não. Isso está querendo ou compensar ou enganar alguém, porque não é de Deus de jeito nenhum. Diga glória a Jesus. Tudo que nós fazemos é para o Senhor e glorifica a Deus. Irmãos, o Senhor quer que nós nos preparemos mais. O Senhor quer que você estude mais. Diga glória a Jesus. Fale para o irmão isso. Deus quer que você estude mais. Mas quantas vezes a gente ouve assim, pastor, olha, eu fui lá fazer uma prova no vestibular, mas olha, pastor, só por Deus, eu não sei como que eu passei. E você tem coragem de dizer isso ainda? Fez uma prova assim, um pingo de estudo, e ainda acha uma bênção? Mas misericórdia, isso é motivo de vergonha. Mas misericórdia. Pastor, você está pegando pesado hoje. Só estou falando a Bíblia, meu filho. Diga glória a Jesus. Pergunte se Daniel ia fazer uma prova que nem você fez. Pergunta para ele. Diga glória a Jesus. Irmãos, então o Senhor está falando conosco hoje. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor me toca muito nisso, para nós não chegarmos daqui a 10 anos e descobrirmos que nós perdemos tempo, de forma alguma. Então nós precisamos trabalhar enquanto é dia. Diga glória a Jesus. Está novo ainda? Vai fazer um curso, vai fazer um curso técnico, vai estudar no Cefet, vai fazer um curso no Sesc, no Senai, vai fazer um curso universitário. Diga glória a Jesus. Vai estudar? Fala assim, vai estudar? Pastor, mas eu tenho medo de estudar e acabar me envolvendo naquele ambiente de faculdade e acabar me desviando. Porque você não é nem crente nem hoje, meu filho. Você está com medo de se desviar amanhã, porque nem hoje isso é grande coisa. Fala assim, viu? Então é que hoje você está precisando se converter, já vamos fazer um apelo, você já vem aqui para frente. Diga glória a Jesus. Se qualquer colega de faculdade te afasta de Jesus, então a coisa está feia, viu?
Diga glória a Jesus. O crente é crente em qualquer lugar. Irmãos, o Daniel não foi crente na corte da Babilônia? E o José não foi crente no Egito? Diga glória a Jesus. Irmãos, e a fé bíblica, ela não nega a razão, nem a ciência, nem o estudo, de jeito nenhum. Pastor, mas eu tenho medo assim de começar a estudar e fazer faculdade, assim, de repente a minha cabeça começa a abrir, eu começo a questionar as coisas e a minha fé ser abalada. A fé não é burra, meu filho, nunca foi. Fala assim, a fé não é burra. Então, se você está com medo disso, é porque a tua fé é tão rasa e tão superficial que não vai resistir a coisa nenhuma. Pode estudar o quanto for, que quanto mais você estudar, você vai descobrir que Deus é grande e maravilhoso. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Eu vou tomar a liberdade de contar um episódio da vida do meu pai. Diga glória a Jesus. Nós somos crentes pentecostais desde que eu tinha, acho que 3 ou 4 anos de idade. E naquela época, assim, os irmãos usados pelos dons, assim, muito falando sobre a volta de Jesus, o que é certo, sempre tem que falar na volta de Jesus, porque não sabemos se é já, ou se é daqui a 50 anos, ou se é amanhã. Só que por assim falta de conhecimento, ou assim até por entusiasmo, achava-se que seria iminente. O meu pai na época estava fazendo curso universitário, ele não pôde estudar. Quando jovem ele estudou depois de casado, eu já era grande. Meu pai se formou, eu tinha 9 anos, eu sou o filho mais novo. E teve uma época que, pelas profecias da iminência da volta de Jesus, o meu pai pensou em desistir da faculdade, dizendo assim, por que eu vou continuar estudando se Jesus vai voltar? Até que, graças a Deus, ele considerou melhor e resolveu voltar. Ele se formou em 1977. Diga glória a Jesus. Já pensou se ele tivesse largado da faculdade? Porque Jesus ia voltar? Passou 27 anos e Jesus não voltou ainda. Então, meu filho, essa não cola. Fala assim, essa não cola. Se tem algum espertinho que não está querendo estudar porque Jesus vai voltar, não vem com essa. Fala assim, não vem com essa. A gente não sabe se amanhã ou se não é daqui a 27 anos. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, enquanto estamos na terra, enquanto Jesus não vem, estude, se prepare, se aprofunde, trabalhe, desenvolva-se. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Atos 13 fala que na igreja que tinha em Antioquia tinha muitos profetas e doutores. Tem gente que lê esse texto e pensa assim, doutores a pessoa estava orando e desceu do céu um fogo assim que caiu na cabeça da pessoa, ela se tornou doutor na palavra de Deus. Nunca nem leu assim, mas sabia tudo. Nunca, meu filho. Fala assim, nunca. Sabe como eles se tornaram doutores na palavra de Deus? De tanto ler e de tanto estudar, de tanto buscar ao Senhor, e tudo espiritual. Provérbios 1:23, eis que abundantemente derramarei sobre vós do meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Diga glória a Jesus. Quando alguém recebe o Espírito Santo, passa a compreender ainda mais, ainda melhor a palavra de Deus, os mistérios que estão ocultos na palavra de Deus. Irmãos, em Atos 17, diz a palavra que na cidade de Atenas, o apóstolo Paulo discutia com os filósofos epicureus e estoicos, convencendo eles que Jesus é o Cristo. Gente muito estudada, gente que vinha com filosofia, com as ideias mais atravessadas, com as frases mais entruncadas do mundo, e o apóstolo Paulo discutia com eles na sabedoria de Deus, na palavra de Deus, convencendo que o Senhor Jesus é o Cristo. Diga glória a Deus. E para isso tem que ter sabedoria, não é um ignorante que vai falar com gente assim. E se o apóstolo Paulo fazia, é porque ele considerava muito importante, porque ele não perdia tempo com nada, e ele ganhou muitos assim. Paulo escreveu em 2 Coríntios 10, destruindo os sofismas e trazendo todo o entendimento cativo à obediência de Jesus Cristo. Destruindo sofisma quer dizer palavrinhas capciosas, argumentos e conceitos que parecem verdadeiros, mas não são, e além do que são muito matreiros para na verdade desviar a pessoa.
E a palavra de Deus diz que o apóstolo, pela palavra de Deus e pela unção, capacidade de Deus, ele falava com a pessoa e desfazia essas ideias erradas. Desfazia como? Com contra-argumentos. Diga glória a Jesus. Irmãos, a palavra de Deus, ela fala conosco, ela redargue, e por isso que a palavra de Deus diz, 2 Timóteo 4, que pregues, que instes a tempo, a fora de tempo, que redarguas, que repreendas. Redarguir quer dizer, você falou, só que o que você falou não convenceu, a pessoa te retrucou, daí você tem que usar um argumento mais forte. Diga glória a Jesus. Tem crente que fala uma coisa, não convence, o colega de serviço devolve, daí o crente fala assim, daí eu não falei mais nada, porque eu já achei que ele estava debochando. Ele não estava debochando, meu filho, só que o que você falou não colou, tem que usar um argumento mais forte. Mas assim, viu? Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, este fato do apóstolo falando com os filósofos, epicureus e estoicos, eles eram devassos, eles eram idólatras, e o apóstolo Paulo se dava o trabalho de sentar e ficar conversando. Eles falavam uma besteira, o apóstolo respondia de forma bíblica, eles redarguiam, ele respondia de novo, e pelo que diz ali o texto, ele ficava sentado na praça o dia inteiro, conversando. E como o Senhor lhe dava a capacidade, com certeza ele convencia. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Deus. Para isso tem que ter preparo. Tem gente que não consegue evangelizar pessoas no serviço porque são despreparadas, porque usa o versículo sem dar uma explicação. Irmãos, a palavra de Deus é tecida num vocabulário, é difícil, um vocabulário um pouco arcaico, mas também traduzido assim na linguagem de hoje não fica muito bom, não gosto disso, fica assim com um arzinho de falta de reverência. Então o melhor é, leia assim mesmo e aprenda a explicar o versículo. Diga glória a Jesus. Para isso você tem que entender o versículo, né? Diga glória a Jesus. E para entender você tem que ler, você tem que meditar nele. E na sua lei medita de dia e de noite, diz o Salmo de número 1. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor está falando conosco hoje. Ensina-nos a contar os nossos dias. Nós precisamos nos preparar. Diga glória a Jesus. Irmãos, começamos aqui na igreja nessas aulas de música. Estamos já com uns 60, 70 alunos. Tivemos até uma apresentação, foi uma vez. Irmãos, pelo menos vai chegar daqui a 10 anos, se Jesus não tiver voltado ainda, eu vou ficar com o coração um pouco assim mais tranquilo, descansado, de ver que houve progresso, que houve esforço. Daqui a 10 anos todos vão estar tocando assim, muito bem, vai ser uma maravilha. Diga glória a Jesus. E se não fizéssemos, nós estaríamos assim, dando um jeito, eternamente dando um jeito. Faz misericórdia. Mas não é isso que Deus quer. Quando o rei Saul estava oprimido, o que os servos do rei Saul disseram? Procurem alguém que saiba tocar bem a harpa. Diga glória a Jesus. Acharam Davi, porque ele tocava bem. Porque se alguém tocando mal, meu filho, não liberta ninguém, deixa a pessoa mais perturbada ainda. Mas misericórdia. Um principiante de violino tocando deixou outro maluco, o outro acabou de sair correndo. Mas misericórdia, tem que estudar, até aprimorar naquilo, até que aquilo ficar melodioso. Irmãos, é muito significativo isso. Queriam alguém que tocasse bem. Meu amado, quem criou as notas, quem criou a harmonia, quem criou a música foi Deus. O Espírito Santo de Deus, foi o Senhor Jesus, a Trindade Santíssima de nosso Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, e como pode uma música desafinada ter unção de Deus? Qualquer ouvido um pouquinho mais educado musicalmente já... Irmãos, quando eu vou num lugar que tem assim uma música desafinada, alguém cantando desafinado, irmãos, eu fico num sofrimento esperando a música terminar. Mas misericórdia. Então nós precisamos nos preparar. Fala assim, nós precisamos nos preparar. Tem que estudar, tem que se desenvolver, tem que melhorar. Fala assim, tem que melhorar. Irmãos, quantos salmos que o título começa assim, ao mestre do canto? Por que diz mestre do canto? Porque eles estudavam, porque eles tinham professores, porque eles desenvolviam a arte do canto. Eclesiastes 8,6 diz, para todas as coisas há tempo e modo, para cantar também. Então nós temos que aprender. E como que eu aprendo? Com um professor. Diga glória a Jesus.
Irmãos, então o Senhor está falando conosco hoje. Ensina-nos a contar os nossos dias. Nós temos, irmãos, que estudar, temos que nos desenvolver, tanto na palavra de Deus, quanto nas artes, quanto nas profissões. Diga glória a Jesus. Irmãos, estudo de línguas. O brasileiro não gosta disso. Estudo de inglês, de quinta, oitava série, acho que é quinta, oitava série até hoje, né? Não sei. Diga glória a Jesus. É a coisa mais marreta do mundo. Todo mundo vai só chutando, vai só de qualquer jeito assim, e acho que não é importante. Irmãos, Jesus era trilingue. Fala assim, viu? Sabe o que significa isso? Jesus, natural, homem, Jesus, homem, falava 3 línguas. E o apóstolo Paulo falava tantas, que em Atos 26, aquele governador Festo disse assim: Paulo, tu estás delirando, as muitas letras te fazem delirar. Porque o apóstolo Paulo falava muitas línguas. Diga glória a Jesus. Por que Deus usou Paulo para escrever 13 livros da Bíblia e não usou Pedro? Porque Paulo sabia falar muitas línguas. Como que Pedro iria evangelizar os colossenses, os tessalonicenses, se o apóstolo Paulo não era versado naquelas línguas? Como que Pedro ia lá? Por que Deus usou Paulo? Porque ele sabia falar a língua do povo. Diga glória a Jesus. E sabia como? Porque estudou. Então, irmãos, o Senhor está falando conosco hoje. Diga glória a Jesus. O povo de Deus não pode ser assim. Se tem alguém aqui fazendo um curso de língua, estude direito. Fala assim, estude direito. Não fique fazendo tudo, como usa a expressão popular, nas coxas. Faz misericórdia. Tem alguém fazendo curso de computação? Faça direito. Diga glória a Deus. Tem alguém estudando? Faça direito, faça para o Senhor. Deus não gosta de coisas mal feitas. Diga glória a Jesus. Ensina-nos a contar os nossos dias. Irmãos, encerrando essa meditação, que o Senhor está falando conosco. Diga glória a Jesus. Irmãos, na família, no contexto familiar, cuide dos teus filhos enquanto é tempo. Fala assim, enquanto é tempo. Quando é tempo de cuidar dos filhos? Quando eles têm 2 anos, 3 anos, 4 anos. Já li vários livros que dizem que a personalidade de uma criança se forma até os 7 anos. A partir dos 7 anos a personalidade já está formada. Irmãos, trabalhamos na casa de operação, estou cansado de ver rapazes que descambaram para o vício. Por quê? Por falta de preparo na infância. O versículo que diz lá em Provérbios 22:6, se não é absoluto, pelo menos é regra geral. Ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Diga glória a Jesus. Irmãos, então esse é o tempo, tem que preparar. Irmãos, o Senhor tem me falado muito sobre relacionamento conjugal. Diga glória a Jesus. Nós vamos ter muitos trabalhos com casais este ano que inicia. Diga glória a Deus. Por quê? Irmãos, tem gente que só porque tem que trabalhar, porque eu preciso comprar uma casa, preciso comprar um carro, daí trabalha, daí faz hora extra, daí não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não despende o tempo necessário para a formação de um vínculo matrimonial. Isso vai te dar um monte de problemas depois, isso vai explodir. Você está sentado em cima de uma bomba. Mas assim, viu? Irmãos, o Senhor me deu esse dia atrás a visão de 2 famílias aqui da igreja, que como se eles estivessem sentados em cima de uma bomba de dinamite. E eu entendi naquela visão que essas famílias estavam prestes a explodir. Porque são coisas não resolvidas. Irmãos, para resolver isso, gasta tempo. Diga glória a Jesus. Irmãos, um cônjuge tem que ser gentil com o outro. Falam assim, gentil. Tem que mandar um presentinho. Tem que mandar flores. Tem que sair jantar com a esposa. Ah, pastor, eu não tenho tempo para isso. Misericórdia, meu filho, você está mal, hein? Jesus, mas em misericórdia. Quem sabe com o segundo marido sua mulher consiga. Mas assim, viu? Jesus. Diga glória a Deus. Mas é verdade, meu amado, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Isso também tem que ser feito. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem que haver gentileza. Fala assim, gentileza. Irmãos, o mundo está muito grosseiro, ríspido, mal educado.
Isso as pessoas trazem para dentro de casa. Isso não pode acontecer de forma alguma. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, disse Jesus. Então é para aprender com Jesus. Senhor amado, continua a falar conosco, meu Deus. Continua a operar nesta noite, continua a operar nas nossas vidas. Abençoa, meu Deus, esta vigília nesta noite. Abençoa este jantar de confraternização, de comunhão. Abençoa, Senhor. Opera poderosamente hoje, Senhor, em nome de Jesus. Diga glória a Deus.